É isso aí, gente. Mais atualizações do conflito que está acontecendo no Oriente Médio para a gente continuar entendendo tudo que está acontecendo, esse jogo político, entender a geopolítica do Oriente Médio. Vamos lá então, sem mais enrolações, eu já vou mostrar para vocês aqui um quadrinho tentando explicar para vocês por que nós temos mais respostas de Israel. Então é o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós temos aqui de novo aqui um quadrinho para vocês. Deixa eu só diminuir minha tela aqui, né? Porque dessa vez ficou maior. Eu vou colocar aqui embaixo agora. Tá aí. Vamos lá. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ontem ele tinha sido considerado uma persona non grata por Israel. O que, que significa isso? De onde que vem esse conceito? Persona não grata dentro da concepção da formalidade da diplomacia é quando uma pessoa ela não é bem-vinda no país, certo? Então, o Lula foi considerado no começo desse ano uma pessoa persona não grata por Israel por conta daquela fala do Lula sobre comparando Israel ao nazismo. E agora o Antônio Gutierrez. O motivo dessa declaração de persona não grata por Israel é por Israel, pela ONU, o secretário-geral da ONU, não condenar da mesma forma que tem condenado os ataques de Israel no Líbano e em Gaza, os ataques do Irã em Israel. Só que aí, ontem mesmo, nós tivemos uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Essa reunião, a gente tem falado bastante de reunião do Conselho de Segurança da ONU. Essa reunião que teve ontem não foi para deliberar nada, ainda você não tem nenhum tipo de proposta de cessar fogo entre Israel e Irã. O que a gente teve ontem foi troca de farpas entre o representante de Israel e o representante do Irã. O representante do Irã fala que foi uma resposta e Israel afirma ou reafirma que a resposta vai ser grande. E ontem, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres, aí ele condenou os ataques do Irã. E ele falou que era necessário um processo de paz no Oriente Médio, mas ele havia condenado. Mas mesmo assim ele foi tratado como uma persona não grata por Israel. No caso dele, de persona não grata, ele está proibido de entrar no país, tá? No caso do Lula, ele só é uma persona não grata, quer dizer que ele não vai ser bem visto. Os representantes políticos de Israel, chefe de Estado, chefe de governo, não necessariamente precisam chegar lá com Lula e organizar uma reunião, fazer uma bilateral com ele em Israel. Não vai ter necessariamente nenhum tipo de viagem diplomática de Lula, pelo menos nessa gestão do Netanyahu, tá bom? Mas se o Lula quiser ir para Israel para poder fazer turismo ou alguma outra coisa, se tivesse uma reunião para uma cúpula, por exemplo, lá, uma cúpula política em Israel, ele não está proibido de entrar. O Antônio Gutierrez, eles definiram. Eles podem retirar também essa declaração de persona não grata de acordo com o andamento aí. Bom, Israel, vocês já estão percebendo nessa altura que ela está mandando e desmandando, né? Vocês já perceberam isso, né? Vamos lá, temos mais coisas aqui. O Joe Biden, eu pretendo fazer um vídeo, acho que tem um vídeo do ano passado no canal, mas eu pretendo explorar mais sobre isso, da relação Irã, Estados Unidos e Israel. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele teme um conflito geral, né, o que eles estão chamando de guerra total, e ele pediu para que a resposta de Israel ao Irã seja proporcional, que foram os mísseis balísticos, quase 200 mísseis balísticos lançados pelo Irã, mas o Domo de Ferro ele pegou a maioria desses mísseis. Alguns caíram, sim, teve morte, mas o que você não teve foi um genocídio do Irã em Israel, certo? Então, mas a gente tem percebido que as respostas de Israel aos ataques, elas são desproporcionais à medida de que não para de atacar, não para de bater. Utiliza toda a sua tecnologia, todo o seu arsenal, todo o seu investimento militar quando é atacada. E aqui a gente não está falando que quando Israel é atacado isso é positivo, não estamos falando isso. A gente está falando que a resposta de Israel
ela é desproporcional. Exemplo disso está acontecendo no Líbano, essa madrugada agora, madrugada para a gente aqui no Brasil, aconteceu no Líbano mais ataques de Israel, certo? E o Netanyahu, ele afirmou que a resposta no Irã vai ser devastadora. Então, assim, essa é uma das expectativas que a gente está tendo de como que vai ser a resposta de Israel no Irã. Alguns vão defender que a resposta de Israel no Irã ela vai ser moderada, porque Israel também tem o seu serviço de inteligência que pensa sobre a dificuldade de uma guerra total, mas ao mesmo tempo que o Irã, apesar do Irã não ter um aparato suficiente para derrotar Israel, se a gente pensar em linhas gerais de uma guerra, o Irã tem mais respostas, tem mais força do que se você parar para pensar Palestina, do que se parar para pensar em Líbano. O Irã realmente tem mais força do que eles. Então, uma resposta de Israel, dependendo da altura, pode causar outras respostas do Irã que sejam também, de certa forma, devastadoras para Israel, certo? Apesar que, se a gente, como eu falei para você, se a gente pensar no geral de uma guerra, é muito difícil o Irã conseguir sucesso no geral, no final, tá? Mas pode causar perdas importantes aí para Israel, tá bom? Então tá todo mundo aguardando, porque alguns acham que Israel, porque o governo de Israel tem falado que a resposta vai ser não proporcional, vai ser muito maior, tá bom? Vamos aguardar para a gente ver o que vai ser. Enquanto isso, no Líbano, então, como eu falei para vocês, a gente teve ataques agora, mais bombardeios no Líbano essa madrugada aqui no Brasil, certo? Tem tido, né? Já são mais de 1.000 mortos, entre eles crianças, maioria de civis, tá? A maioria de civis. E gerou que gerou uma crise humanitária. Tem gerado, tá? E tem iniciando uma crise humanitária no Líbano, em Beirute, por exemplo, com desabrigados. Por exemplo, o sul do Beirute está sendo devastado, o sul do Líbano está sendo devastado, e eles estão tentando transportar as pessoas, os feridos, para a capital Beirute, que está mais no centro do país. Porém, os hospitais já estão começando a ficar cheios e está tendo falta de remédio, falta de medicamentos, além dos desabrigados, tá bom? Isso deve causar também, aumentar o que a gente tem de crise de refugiados também. E o Brasil? O Brasil está bolando o seu plano para poder retirar os brasileiros, repatriar os brasileiros. Segundo Itamaraty, o Brasil tem existem cerca de 20 mil brasileiros vivendo no Líbano. Na região, no Oriente Médio, a comunidade de brasileiros é a maior, né, que a gente tem no Líbano. Só que desses 20 mil, por enquanto, 3 mil apenas eu falo, é um número significativo, inclusive isso é quase o dobro do que a gente teve de repatriados, de pedidos de repatriados de Gaza. Em Gaza estava lá em 1.700, 1.770, por ali. No Líbano a gente já está com esse número de 3 mil que pediram repatriamento de 20 mil que vivem lá. Outros ainda não viram a necessidade de sair porque a guerra ainda está num processo de ocupação de território, certo? Então, só que ainda você tem dificuldades, né? O que o Brasil fez? O Brasil enviou ontem um avião, aquele mesmo avião que foi para Gaza, um avião que cabe lá mais de 200 pessoas, então a retirada ela é em partes, né? O repatriamento é em partes. Então foi um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, ontem pousou em Portugal e está esperando as negociações do Itamaraty para poder ir buscar os brasileiros. Então o Brasil tem pedido ajuda à Síria, país vizinho, certo? Que faz fronteira a leste com o Líbano, para o governo sírio para permitir a passagem dos brasileiros para poder fazer o repatriamento. Uma outra possibilidade é pelo Chipre, só que é um pouco mais difícil, porque aí pelo Chipre você tem que passar por porção de mar, tá? Então a saída seria mais ao leste. Você tem uma saída também ao norte, que aí você faria fronteira com a Turquia, mas é o que está sendo pensado até agora, é a saída pela Síria, tá bom? Então, tendo mais informações, mais notícias, mais coisas, pontos, fatos que a gente consegue entender melhor o que está acontecendo aqui nesses vídeos de atualidades que a gente tem feito, eu passo para vocês com
com todo carinho aqui eu passo para vocês dessa triste realidade do que está acontecendo no mundo. Não é só lá que está acontecendo tragédia, mas eu vou, à medida do possível, eu vou passando para vocês, tá bom? Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!